Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu carinho, o seu apoio e a sua atenção. Não saia daí, está começando o programa Fala Sério. Nosso entrevistado desta semana é o deputado federal Marcos Rota, presidente da CPI do BNDES. Conheça um pouco mais da história do nosso entrevistado. Marcos Sérgio Rota nasceu na cidade de Cianorte, no estado do Paraná. É formado em marketing e varejo pela Universidade Newton News e apresenta desde 1996 o Exija Seus Direitos, programa de televisão que norteou sua vida pessoal e política, direcionando para a defesa do consumidor. Deputado estadual por 4 mandatos consecutivos, destacou-se como um dos políticos mais atuantes na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde realizou diversos trabalhos em prol dos direitos dos consumidores. Em 2014, Marcos Rota foi eleito deputado federal pelo PMDB com 117.955 votos e, em Brasília, continua sua missão na defesa do consumidor e em destaque nacional como presidente da CPI do BNDES, que investiga empréstimos considerados suspeitos concedidos tanto a empresas de fachada como a empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Nós já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Marcos Rota. Seja muito bem-vindo ao programa Fala Sério. Obrigado, Paulo Pacheco, pelo convite, pela oportunidade. Queria lhe cumprimentar, pela abertura de mais um espaço para que a sociedade manauara, para que o amazonense possa ter um canal de discussão dos assuntos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Parabéns a você pela iniciativa. Obrigado. Sucesso nessa empreitada. Parabéns pela sua equipe. Eu conheço alguns integrantes da sua equipe já de algum tempo e são profissionais muito capacitados. Eu não tenho dúvida alguma que, aliado à sua grande vontade de prestar serviço à cidade de Manaus, Manaus ganha um novo e um bom programa para discussão e para debate. Muito obrigado. Deputado, o senhor é natural do Paraná, do estado do Paraná. Qual foi o motivo que te trouxe ao estado do Amazonas? Eu vim para cá em 1992, conheci o Vicente, que é o seu cinegrafista, em 92, grande profissional. Nós trabalhamos juntos pela campanha do Amazonino para prefeito, na UANA Publicidade, isso em 92. Eu vim de Teresina para cá. Na época eu apresentava o Aqui Agora, que era um programa de variedades, muito polêmico. Tinha o Gil Gomes, depois entrou o Celso Russomano. Foi um programa que marcou época no país, E eu fazia a versão Aqui Agora no estado do Piauí. Foi quando o Edmar Costa, dono da UANA Publicidade, me convidou para vir para Manaus. E o curioso é porque eu neguei, como fez Pedro, neguei 3 vezes para vir à cidade de Manaus. Eu não queria vir para Manaus, estava bem estabelecido, tinha esse programa que era um sucesso muito grande, tinha programa na rádio em Teresina, e acabei vindo, conheci o pessoal, vi o grau de profissionalismo, vieram vários profissionais de vários estados, ele montou uma grande equipe. E aquela coisa do foi ficando, Eu fui ficando, o Amazonino ganhou uma eleição difícil, apertada, uma eleição muito bonita, O próprio Amazonino até hoje diz que foi talvez a maior e mais bela vitória que ele teve, porque foi a vitória do tudo de um contra todos, Contra tudo e contra todos. E foi uma vitória bonita, marcante, e depois que nós ganhamos a eleição, eu voltei para o Piauí. E o Eduardo Braga foi, à época, secretário de obras e me chamou para vir trabalhar. Aí aceitei, fui ficando, isso foi em 93, em 96 nós criamos o Exija Seus Direitos, foi criado pelo Omar e depois me chamou, e estou aí até hoje, graças a Deus, e de Manaus não saio mais. Eu acho que eu já finquei raízes aqui, estabeleci raízes, tenho 2 filhos manauaras, um tem 15, outro tem 17 anos,
E eu gosto muito da cidade de Manaus, gosto muito do calor da cidade de Manaus, gosto muito do povo da cidade de Manaus. Você defende o direito do consumidor não só na televisão, mas também defendeu na Assembleia Legislativa e hoje defende também na Câmara Federal. Eu queria saber, aqui, no mandato de deputado estadual que o senhor teve, 4, qual foi o grande legado? Olha, nós queremos muitas leis aqui no estado do Amazonas, né? Nós temos uma lei que, inclusive, hoje é briga no STF, que é a lei que proibia a cobrança de adicional por TV a cabo. Antigamente, as empresas colocavam um ponto extra e cobravam por esse ponto extra. Nós fizemos uma legislação proibindo isso. Acho que a questão do fortalecimento da Comissão de Defesa do Consumidor, Paulo, também foi um momento muito importante, porque quando eu assumi a Comissão de Defesa do Consumidor, a comissão atendia 45, 50 pessoas por dia. Quando eu deixei a comissão, nós atendíamos de 1.200 a 1.500 pessoas por mês. Eu fiz uma alteração na Constituição do Estado do Amazonas para permitir que a comissão tivesse a prerrogativa constitucional de fazer audiências públicas, de fazer reuniões conciliatórias. Nós levamos para a comissão ex-servidores da Delegacia do Consumidor, do PROCON do Estado do Amazonas. Nós fizemos com que a Comissão de Defesa do Consumidor passasse a ter poder de investigação, né, coisa que não tinha antes. Então hoje a Assembleia Legislativa, através da sua comissão, pode chegar num supermercado, pode apreender produtos impróprios ao consumo e pode inutilizar produtos impróprios ao consumo. Então acho que foi uma grande conquista que nós tivemos, o fortalecimento da Comissão de Defesa do Consumidor. E agora estou levando um pouco dessa experiência para Brasília, né? Eu sou membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor, não é algo muito fácil de ser conseguido. Para você ter uma ideia, lá está Celso Russomano, está Eli Correia Filho, uma série de parlamentares que há muito tempo defendem essa bandeira do consumidor. Então é uma comissão bastante disputada, mas graças a Deus eu consigo. O senhor, na Assembleia Legislativa, foi presidente da CPI da telefonia no Amazonas. Quais foram, basicamente, os grandes problemas apontados nessa CPI e quais os resultados positivos obtidos para o povo do Amazonas? Bom, a CPI, não foi só o Amazonas que fez, mas 18 outros estados brasileiros fizeram. Nós fizemos o que o Congresso Nacional não fez, porque essa prerrogativa de investigar empresas permissionárias de concessão federal seria da Câmara Federal e seria do Senado Federal. Mas eles não tomaram essa iniciativa e as assembleias passaram a trabalhar nesse sentido. Nós percorremos 21 municípios do interior. E nós detectamos que, embora a gente esteja na era da informática, da tecnologia, na era da informação, muitas comunidades rurais ou ribeirinhas, elas ainda hoje continuam no isolamento por conta da irresponsabilidade das empresas. Lá não tem telefonia celular, mas muitos desses municípios têm ainda os famosos orelhões, que são talvez a única forma de comunicação que eles têm. Nós inspecionamos 14 orelhões. Desses 14 orelhões, nenhum estava funcionando, exatamente pela ausência da mão de obra das empresas para que pudessem fazer lá os reparos necessários. Então, nós detectamos esse problema, que é um problema sério. Além disso, desaparecimento de crédito de celulares, ausência de sinal, cobranças absurdas, cobranças abusivas, falta de respeito no atendimento físico por parte das operadoras. Nós fomos até o centro de Manaus e vimos isso, muita gente para ser atendida, os problemas não sendo resolvidos. No interior do estado, muitas vezes o município fica 3, 4, 5, 6 dias sem comunicação, porque as empresas não dão assistência. Como nós temos no Amazonas municípios muito distantes, eles não investem, né, nos reparos e na assistência que deveriam. Nós, ao fim, o relator foi o deputado Marcelo Ramos, ao fim nós solicitamos, inclusive, o indiciamento criminal do presidente da Anatel por omissão. Porque, Paulo, se nós chegamos onde chegamos, a responsabilidade maior é da Anatel, que permitiu que as empresas de telefonia, sobretudo móvel, comercializassem muito mais produtos, muito mais linhas, né, do que a sua capacidade. O Brasil tem mais de 300 milhões de linhas telefônicas, aí um absurdo, né, praticamente 2 ou 3 linhas para cada consumidor, e a Anatel permitiu que isso ocorresse. Agora nós estamos discutindo também no Congresso, e eu sou membro titular de uma comissão especial que vai tratar de alterações na Lei Geral de Telecomunicações. Vamos ver se agora a gente consegue mudar.
que é a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, correto? Eu sou membro dessa comissão. Nós criamos na Comissão de Defesa do Consumidor uma subcomissão para tratar só de telefonia. E, paralelamente a isso, o presidente Eduardo Cunha criou uma comissão especial, que vai tratar de alterar a Lei Geral de Telecomunicações. Aqui tem um problema que incomoda muitos consumidores brasileiros, que é a questão do corte repentino do pacote de dados, deixando milhões de consumidores sem internet no aparelho celular. Isso tudo na contramão dos anúncios publicitários que vendem os pacotes de internet ilimitada. Como está atualmente essa situação na Comissão, deputado? Nós sabemos que as operadoras estão achando uma forma de lucrar mais. Claro. Porque elas estão perdendo as ligações e hoje os consumidores, as pessoas estão usando mais os pacotes de dados e os aplicativos dos celulares. Nós tivemos, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, a presença do ministro das Comunicações na Comissão de Defesa do Consumidor. E eu fiz questão de sentar bem na frente dele para dizer algumas verdades ao ministro. Porque, às vezes, um ministro pode ter a boa vontade, mas se ele não tiver o conhecimento de causa, vai ficar difícil ele administrar a sua pasta. Eu relatei a ele esses absurdos que nós temos no estado do Amazonas, os absurdos que nós detectamos durante a CPI, o termo de ajustamento de conduta que nós fizemos com as operadoras que elas simplesmente não cumpriram. Essa questão, Paulo, é uma questão de perda de lucro. As empresas estavam perdendo lucro porque com o WhatsApp, com as mensagens, com essa forma diferenciada de comunicação, as empresas passaram a perder voz, que é quando você pega e liga o seu telefone. Então as pessoas estão se comunicando mais através de dados. E o que era ilimitado, e eles anunciavam como ilimitado, passou a ter limites. E é claro que isso provocou uma grande revolta em todos os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, porque no mínimo nós podemos caracterizar isso como quebra unilateral de contrato. A propaganda enganosa, ela existiu. E nem o Ministério das Comunicações, nem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é o Senacom, muito menos a Anatel, tiveram posicionamentos para obrigar as empresas a cumprir o que elas mesmas anunciaram. Então a situação está desse jeito hoje por conta disso. A resolução 632 da Anatel, nós temos aqui, eu puxei da internet um texto que o senhor colocou, que o senhor diz que ela atende apenas à necessidade das empresas. E essas empresas têm perdido receita e estão arranjando uma forma de recompor essa despesa. E o que eu achei legal é que a Câmara Federal, através dessa comissão, falou que vai até as últimas consequências para poder ou revogar. Nós Como é que está isso? Nós criamos uma parceria com o deputado Celso Russomano. Nessa questão nós estamos juntos e parceiros, ele tem o mesmo entendimento nosso de que houve um crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor. A Anatel, se sentindo acuada, o que ela fez? Ela estabeleceu essa regra aí. E nessa regra ela diz que houve uma má interpretação das operadoras com relação à lei. Ou seja, é mais uma vez a Anatel saindo em defesa das operadoras. Nós entendemos que se uma operadora disse que você poderia comprar o seu pacote ilimitado, ele não pode se transformar da noite para o dia para limitado. O pior não é isso, Paulo. Vou dar uma notícia que pouca gente sabe, mas hoje nós usamos o WhatsApp para conversar, porque muitas vezes nós não conseguimos sinal de telefone. O ministro das Comunicações disse em alto e bom som de que o governo está estudando taxar o WhatsApp. Então vocês vejam o caça-níquel desenfreado que se transformou o governo federal. Nesse ponto aí, louva-se a atitude do presidente da Anatel, que está contra isso. Mas essa operação do Ministério das Comunicações quer, inclusive, cobrar de forma indevida o nosso WhatsApp, que hoje é teoricamente gratuito. A gente paga pela aquisição do pacote de internet, mas ele quer bitributar agora através de cobrança de imposto também do WhatsApp. Pois é. Meus amigos, não saiam daí. Daqui a pouco nós voltamos mais um pouco entrevistando o deputado federal Marcos Wada.